Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre poder. E Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeira coisa que nós precisamos entender essa noite é que existe um poder maligno, e o apóstolo Paulo nos alerta disso aqui, mas ele também fala do poder de Deus. Nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Contudo, existe um poder maligno operando que muitas pessoas estão ignorando. E muitas pessoas que buscam ser o centro, que buscam reconhecimento, que buscam autoafirmação, cairão nas tentações de Satanás e servirão a Satanás. Porque lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, Satanás oferece a ele todos os reinos da terra, se prostrado adorasse a ele. E Jesus disse: não, somente o Senhor Deus adorarás, somente a ele prestará culto. O que precisamos entender nessa noite é que quem não está debaixo do poder de Deus está debaixo do poder do diabo. Não existe um terceiro poder, só existe dois poderes. E o apóstolo Paulo nos alerta que este mundo é um mundo de trevas e que existem poderes e autoridades que nós devemos lutar contra eles. Então, quando nós começamos a entender estas coisas, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra demônios, as coisas vão ficando mais claras, e a gente para de brigar uns com os outros, e começamos a direcionar as nossas armas para o lugar certo. Muitos casamentos acabam, muitas famílias são destruídas, muitos relacionamentos não frutificam por causa da falta de discernimento de contra quem estamos lutando. Então nós lutamos também, claro, contra o nosso coração, porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele não presta. Jeremias diz que ele é corrupto, que ele é perverso, mais do que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? Mas quando a gente vem para a igreja, ou tenta vir para a igreja, algumas pessoas tentam vir para a igreja e não conseguem. Eu acredito que hoje muita gente queria estar aqui e não conseguiu, porque existe um poder maligno agindo por trás, forçando a barra de todos os jeitos para dar tudo errado para a pessoa vir para a igreja. Eu não sei se você já enfrentou luta para vir para a igreja, mas se você já enfrentou luta para vir para a igreja, é porque você já experimentou a força desse poder contrário. Visita que você não esperava, irritação, briga, acaba a luz, eu não sei. Tem que ficar mais no serviço, ou está cansado demais, ou está frio demais. Alguma coisa acontece para você não estar aqui. Porque você tem um inimigo e você não pode viver uma vida alheia a isso, pensando que isso não existe, ou pensando que isso tudo é uma bobagem. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Mas a Bíblia deixa muito claro que existe um poder e esse poder é maligno. Então deixa eu te falar uma coisa para você entender a força desse poder, do mal. Eu, quando me converti, quando entreguei a minha vida a Jesus, no início da minha caminhada cristã, dentro da minha casa, eu tinha um negócio próprio, que eu falei aqui, os irmãos já conhecem o meu testemunho, que eu vendia o meu negócio próprio para servir ao Senhor, mas eu tinha um negócio embaixo e a minha casa era em cima. E quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, naquela época a Márcia estava ouvindo vozes, vendo vultos. E hoje eu quero falar um negócio para você. Se você ouve vozes, vê vultos, isso é coisa do inferno e a gente vai orar por você. Isso vai acabar na sua vida em nome de Jesus. Mas você vai ter que aprender a se posicionar também. E aí eu não sabia nada, eu tinha recém me convertido. E a Márcia falou assim: você me chamou? Eu falei: não. Daqui a pouco ela de novo: você me chamou? Eu falei: não, não te chamei. Mais uma vez depois ela me perguntou: você me chamou? Eu falei: não, eu não chamei você. Mas ela falou: mas eu ouvi a sua voz me chamando. Eu falei assim: mas o que você ouviu? Eu ouvi você me chamar, o seu nome, você me chamou pelo nome. Eu falei: não, você está ficando doida.
Se você está ouvindo algo que eu não estou ouvindo, eu quero ouvir também, eu falei. E naquela mesma hora, eu ouvi no meu ouvido assim, sussurrando, Marco, meu nome. Rapaz, pensa num cara que ficou paralisado de medo. Arrepiei de onde não tinha de onde arrepiar, do dedão do pé até o topo da cabeça, até os cabelinhos que caíram, levantaram. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí eu acreditei que ela estava ouvindo, porque eu ouvi. Mas tá bom. A gente foi deitar, dormir. E aí eu estava lendo a Bíblia. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia. Estava deitado, a luz do meu quarto estava sendo um abajur. E todas as luzes da casa estavam apagadas. Mas a luz do abajur fazia a luz passar pela porta do quarto e dava uma iluminadinha para fora. Nisso, passa uma pessoa na frente da minha porta do meu quarto. Um vulto preto. E eu falei assim para Márcia, amor, eu vou sair do quarto, você fecha a porta, eu vou ver, tem alguém na casa. Mas pensa numa pessoa que levantou na marra para olhar. Você acha que eu estava corajoso? Eu não estava, eu fiquei morrendo de medo. Aí eu falei para ela assim, olha, eu vou pegar a arma. Ela falou assim, que arma? Eu falei, não me entrega, mulher, o bandido vai achar que eu não tenho arma, agora eu estou morto. Mas na verdade, eu não sabia se realmente tinha uma pessoa. Mas para mim era uma pessoa que passou, e eu vi. Então eu saí de cômodo em cômodo ligando a luz, e aí tive que descer. Descer lá embaixo, no negócio. Sozinho. E a Márcia fez o que eu falei, fechou a porta e falou, vai com Deus, você é o homem da casa. E eu fui incômodo, não achei nada. E achei aquilo muito estranho, mas não tomei nenhuma atitude. No outro dia, o dia passou, chegou a noite, o meu filho Pedro dormia no quarto quase na frente do meu, e o banheiro era para a direita. Eu saí, quando eu estava indo para o banheiro, todas as portas do quarto dele abriram e fecharam. Aí, gente, aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Mas eu fiquei paralisado de medo, entrei no quarto dele mal. Como é que você luta contra isso? Contra aquilo que você não vê, mas que existe. Contra aquilo que você não vê, mas tem força. Você não pode agarrar, você não pode algemar, você não pode denunciar, você não pode chamar a polícia vai entrar lá e vai fazer o quê? Aí eu falei, meu Deus, que é isso? Depois, na outra noite, eu tinha 3 televisores alinhados assim, e eles eram segurados com um tampão de madeira, bem preso. Era aquelas televisões a tubo ainda, sabe aquelas grandonas assim? Eram 3 dessas. Às 3 da manhã, caiu aquele tampão, fez um barulho enorme, mas eu não sabia que aquilo tinha caído, eu só escutei aquele barulho. Você já acordou com um baita de um barulhão de madrugada dentro da sua casa? Aí eu desci, nem falei para a Márcia da arma, já estava desarmado, desci, aquele negócio no chão, eu falei, como é que isso caiu? Como é que isso caiu? Estava bem preso. Consertei, coloquei de volta no lugar, no outro dia, e deixei. Mas na outra noite, de novo às 3 da manhã, eu escutei um barulho de vidro quebrando, e depois do vidro quebrar, eu escutei assim, clec, 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 clec. Eu falei, alguém quebrou o vidro e entrou, e está pisando em cima dos cacos, está fazendo crec, crec, crec. Aí eu falei, eu não vou mais descer. Acabou. A Márcia falou, você vai. Eu falei, ai meu Deus do céu. Desci. O que estourou foi aquela tampa do fogão. Mas a gente não tinha cozinhado, eu não tinha feito nada no fogão.
ela estourou, e é um vidro temperado, depois que ele estoura, ele faz uns barulhos. E aí eu falei, chega, eu preciso de ajuda. Nisso, uma cliente minha falou assim, olha, eu conheço algumas pessoas, tem um pessoal do Jorei, tem um pessoal aqui da Igreja Católica, os franciscanos, capuchinos, que pode benzer, e tem um pastor. E eu li a Bíblia, mas eu ainda era católico. Eu falei assim, os capuchinos eu conheço, já tomei muito cappuccino com eles, não vai resolver, eu já conhecia. O Jorei eu não acreditava, e eu tinha ouvido falar de pastor, ouvido falar. E eu tinha até uma resistência, eu sou sincero, irmãos, tinha uma resistência com o pastor. Eu falei assim, nossa, o problema aqui é tão grave que eu vou chamar, sabe quem? Vou chamar o pastor. Vou chamar o pastor. Quero ver do que esses caras são feitos. Porque eu sei do problema que eu tenho aqui. Bora chamar. Chamei. E já chegaram logo, foi 2. Aí quando ele estava entrando, eu falei assim, muito obrigado de ter vindo e tal e tal. Ele falou assim, você sabe que Deus tem um chamado para a sua vida, não sabe? Eu falei, gente, o homem não me deu nem bom dia. Eu falei assim, mas não falei muita coisa para não dar confiança. Mas por dentro eu sabia que o que ele estava falando era verdade. Falei, mas deixa eu te falar o que está acontecendo aqui, já mudei de assunto. O que está acontecendo aqui é isso que eu contei para vocês, eu contei para ele. E eu falei assim, vamos subir que eu vou te mostrar onde é que as portas do armário, o vulto passou, as coisas aconteceram, as vozes, as sombras. À noite, esqueci de falar isso, à noite eu acordava, parecia que tinha alguém me sufocando, uma pressão no meu peito, um vulto preto em cima de mim. E eu não conseguia me mover, eu não tinha forças para resistir àquela força que estava sobre mim, querendo me matar. E isso aconteceu com a Márcia, isso aconteceu com o Pedro. Eu falei para ele tudo, e eu falei assim, vamos lá para você ver, para você orar. Ele falou assim, não precisa. Eu vou orar aqui agora. E essa semana, ele chegou numa segunda-feira. Essa semana, você vai ter paz. A semana toda. Até o domingo. No domingo, ou você vai para a igreja viver das suas próprias orações, ou o problema vai voltar. Mas até domingo, você vai ter paz. Eu falei, até domingo? Ele falou, até domingo. Eu falei, uau. Como é que esse cara pode dizer para mim que até domingo eu vou ter paz se eu não estou tendo paz nenhum dia? Mas eu falei, então tá. E pensei, se for verdade, eu vou na igreja. E eu falei assim, quanto custou? E ele falou assim, nada, a igreja paga o meu salário. Eu falei, nossa, que legal. Obrigado, Deus abençoe. Ele falou, tchau, foi embora. Na segunda para terça, paz. Terça para quarta, paz. Quarta para quinta, paz. Gente, quem não tem paz, dá valor à paz quando a paz chega. Quinta para sexta, paz. Sexta para sábado, paz. Quando eu acordei no domingo, eu já estava arrumadinho para ir para a igreja. Arrumadinho, bonitinho. A Márcia falou, você vai? Eu falei, claro que eu vou. O homem disse que era até hoje. E não me aconteceu nada todos esses dias. Que poder é esse? Porque hoje a gente está falando sobre isso. Aí fui para a igreja, orei, o pastor pregou, eu entendi a pregação dele, mas ainda não tinha entregue a minha vida a Jesus. Mais umas coisas aconteceram. Fui para um retiro de carnaval, entreguei a minha vida a Jesus, a Márcia também, nós dois entregamos a nossa vida a Jesus juntos, foi no mesmo retiro. Voltei para casa, o bicho pegou de novo.
Irmão, sabe que você olhar para a sua cortina e a sua cortina movimentar como que alguém estivesse atrás dela, passando, ela movimentando assim? De você olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e não conseguir ler porque a Bíblia ficou um papel branco sem letra? Aí aquilo me aconteceu, fui falar com o pastor Sebastião, que trabalha há muitos anos com libertação. Falei, pastor, aconteceu isso. Ele falou assim, você sabe quem você é? Eu falei, eu sou o Marco. Ele falou, não, isso não adianta nada. Eu falei, você não sabe quem você é em Cristo? Eu falei, quem sou eu em Cristo? Ele falou assim, você é a luz do mundo, Jesus disse. Eu disse assim, eu? O senhor tem certeza? Ele falou, você não entregou sua vida a Jesus? Eu falei, entreguei. Ele falou, então você é luz. E o que acontece quando a gente acende a luz? Eu falei, as trevas, o escuro sai. Ele falou, pois é. Acenda a sua luz. Aceite quem você é. Você é filho e você é luz. Falei, o senhor falando assim, parece que vai dar certo. Mas eu não tinha muita certeza. Eu ainda estava com medo. E ele falou, quando a Bíblia fica branca, você vai falar assim, em nome de Jesus, letras apareçam de novo, porque eu vou ler. Quando aquele vulto vier naquela cortina, você vai falar assim, você não tem mais lugar aqui nessa casa, fora. Quando você vê aquele vulto, você vai falar assim, demônio que está aqui dentro da minha casa, eu estou mandando você sair, em nome de Jesus, fora. E ele fala bem assim. Eu falei, nossa, mas eu posso te ligar? Gente, mas não é assim com a gente quando está começando? É ou não é? Ele falou assim, meu Deus, eu acabei de te explicar tudo. Eu falei, mas eu posso te ligar? Ele falou, pode, miserável, pode. Eu falei, tá bom. E aconteceu de novo. Irmãos, eu lembrei do que ele disse, mas eu não conseguia fazer. Aí eu liguei para ele. Falei, pastor, eu não estou conseguindo nem falar direito. Ele falou assim, repita o que eu vou falar. Eu falei, sim, senhor. Diga assim, em nome de Jesus, eu fiz tudo o que ele mandou. E tudo ficou bem. Aí eu falei para ele assim, funciona? Ele falou, é claro que funciona. Ele ficava indignado com a minha falta de fé. E eu ficava maravilhado com as coisas que estavam acontecendo. E aí eu comecei, irmãos, a aprender a lidar com isso. Até o ponto que eu me tornei um pastor na área de libertação. E que cheguei a atender uma mulher que ficava endemoniada todos os cultos numa outra igreja há 1 ano e 8 meses. Endemoniada todos os cultos. Ela não conseguia adorar um culto. Nenhum. Claro que existem pessoas que estão no culto, a mente divaga. Você está no culto, o seu pensamento vai para outro lugar. O que você acha que é isso? Você está no culto, de repente dá vontade de ir embora. Por quê? Você está num culto e às vezes você começa a pensar, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Você está lutando contra uma força demoníaca. Essa mulher, no caso dela, ela tinha sido abusada por um professor, abusada sexualmente por um professor. E ela guardou uma mágoa no coração contra esse homem muito forte, porque foi mais que um abuso, era um homem que ela confiava, foi um estupro. Ele acabou com ela. E ela, por não perdoar e ficar com aquela mágoa no coração, Satanás tomou conta da vida dela de um jeito que ela não conseguia mais adorar, porque o demônio tomava ela e ela rolava no chão, ela babava, ela rangia, e era horrível, e ele humilhava ela, o demônio humilhava ela, porque ela ficava sempre endemoniada em público. E depois de 1 ano e 8 meses, ela foi para lá na igreja, e ela ficou endemoniada num culto, ela ficou endemoniada no segundo. Quando ela chegou no terceiro, eu falei assim, não, chega, nós vamos fazer um processo de libertação com você, você vai ser liberta em nome de Jesus. O nome dela é Flávia, e eu posso falar porque ela me deu toda a autorização. E a Flávia veio, foram 4 dias para libertar ela. Quando ela foi liberta, ela sabia exatamente quem ela era,
ela entendeu que ela é em Cristo, ela entendeu a autoridade que ela tinha em Cristo. Ela começou a auxiliar no ministério de libertação. Ela se tornou uma mulher livre, forte e frutífera, porque ela venceu um poder que estava sobre ela. Por isso eu peço a você que, em nome de Jesus, procure pedir agora ao Espírito Santo. Que poder pode estar sobre a sua vida? E eu peço a mesma coisa para mim. Que poder pode estar sobre minha e sua vida que está nos dominando, que está nos retendo, que é um cabresto sobre a nossa vida? Há algo na nossa vida que não conseguimos vencer, porque esse poder está nos dominando. Deixa eu te falar um texto. Por que ficamos, muitas vezes, com medo? O que é que nos falta? Lucas 24, 49 diz assim, Jesus disse, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus falou assim, em outras palavras, aonde vocês pensam que vão sem poder? Sem poder vocês não vão, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Depois, Atos 1,14 diz que todos eles se reuniam, sempre em oração. Mas Atos, capítulo 4, versículo 7, diz assim, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quem está interrogando é o Sinédrio. O milagre que foi feito é a cura de um aleijado de nascença. Um aleijado de nascença que havia 40 anos que estava na porta do templo e nunca fora curado. Pedro e João, depois de serem revestidos de poder, passaram por aquele homem, estavam passando, o homem pediu esmola e Pedro falou assim, ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Agora eu pergunto a você, quanta coragem eu e você precisamos ter para dizer para uma pessoa enferma, em nome de Jesus, seja curada, levante-se. Precisa de coragem ou não? Ah, precisa. Porque na sua cabeça logo vem uma dúvida, e se não levantar, pastor? E se não curar? Como é que eu fico? Quem está cheio do Espírito Santo não está preocupado com a sua reputação. Quem está cheio do Espírito Santo está preocupado em fazer a vontade de Deus, seja o resultado que for. Por isso que não podemos fazer nada sem revestimento do alto, sem o poder do Espírito Santo. E aí o texto segue no versículo 13, aquele pessoal que tentou impedir o milagre, diz assim, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se tem uma coisa que marca uma pessoa que está vivendo no poder do Espírito Santo, esta é a coragem. A coragem de orar, a coragem de se posicionar, a coragem de dizer, na minha vida isso vai acabar agora em nome de Jesus. A coragem, irmãos, depois que aquilo aconteceu na minha casa, teve uma noite que o Espírito Santo falou para mim, desligue todas as luzes. Eu desliguei todas, às 3 da manhã. E Deus falou comigo, agora você vai andar em todos os cômodos da sua casa, com as luzes todas apagadas. E onde você for andando, a minha luz vai brilhando. E eu fiz, irmãos. Porque depois que aquilo tudo aconteceu, eu morria de medo de sair do meu quarto e ir no banheiro com a luz apagada. Eu não sei se você já passou por isso. Parecia que tinha alguém atrás de mim. Parecia que alguém ia me pegar. Eu ficava com medo à noite e eu cobria os pés e a cabeça. Olha, gente, o que isso adianta? Você está rindo porque você já deve ter feito isso aí. Ficou com medo e puxou a coberta. O que adianta você puxar a coberta, abençoado? Tem um demônio ali e você puxou a coberta. Aí você tem um medo de colocar o pé no chão porque alguma coisa vai pegar no seu calcanhar. E Deus falou assim, levante, você vai vencer esse medo comigo. Eu falei, sim, Senhor. E eu saí em cada cômodo e fui declarando a vitória do Senhor Jesus dentro da minha casa.
Pode parecer pouco para você, mas foi muito para mim. E foi uma grande vitória nos meus primeiros passos. Mais para frente, eu enfrentei demônios na vida de pessoas que estavam endemoniadas por causa de muitas coisas que aconteceram na vida delas. Mas eu não tinha mais medo de olhar nos olhos de pessoas endemoniadas e dizer para o demônio: vai embora. Mas tudo começou com pequenos passos. Então, se alguma coisa te coloca medo, se alguma coisa te controla, ainda que seja um pequeno passo, eu quero convidar essa noite a você dar esse passo. A palavra de Deus diz, em Lucas 4, de 17 a 19, Jesus Cristo está aqui nesse texto. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Deixa eu parar aqui. A unção do Espírito Santo tem propósito. O poder do Espírito Santo tem propósito. O Espírito Santo não vai nos encher por nos encher. O Espírito Santo nos enche, irmãos, para que a gente faça alguma coisa. E que coisa é essa? É glorificar o nome de Deus. E como vamos glorificar o nome de Deus? Jesus diz: me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe onde isso está escrito? Foi escrito 700 anos antes, pelo profeta Isaías, em Isaías 61, de 1 a 4, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza e óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão em lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, o poder do Altíssimo nos reveste. E quando o poder do Altíssimo nos reveste, não há nada que nós não possamos fazer. Por isso eu quero dar um passo prático agora mesmo. Eu quero pedir a você, que tem alguma área da sua vida, que não está debaixo do seu poder, mas está debaixo do poder do diabo, ou está debaixo do poder de um vício. Hoje veio um pedido de oração aqui: ora pelo meu marido que está preso a um vício. Você acha que um vício pode te prender? Ele pode, se você deixar. Mas o poder do Espírito Santo pode te libertar do álcool, do cigarro, da cocaína, de jogos, de pornografia. Libertar você até de você não orar. Porque toda vez que você vai orar, o inimigo se levanta e fala assim: você não vai. Toda vez que você vai buscar a presença de Deus, ele fala: não, você não vai. E muitas dessas batalhas você tem perdido antes de elas começarem, porque você não consegue perseverar. Porque aqui está escrito que o Espírito Santo foi derramado porque eles oravam continuamente, unanimemente em oração, clamando a Deus. Você sabe como isso é difícil? Como é difícil orar todos os dias, por exemplo, 1 hora por dia? Porque o inferno inteiro vai se levantar contra você e vai dizer assim: você não vai. Porque se você buscar a Ele, você irá avançar, você será livre, você será liberto, você terá poder, o Espírito Santo vai começar a falar com você, e aí você vai ser usado para libertar os cativos, aí você vai ser usado para expulsar os demônios, aí você vai ser usado para curar os enfermos, aí você vai ser usado para dar vista aos cegos, aí você vai começar a ser usado para pregar com ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Ele não quer isso, o diabo não quer isso. Então ele vai usar todos
os ardis dele, todos os demônios e todas as armadilhas dele, para te enredar, para te laçar, para te paralisar, para que você não frutifique. Ele fez isso comigo durante muitos anos. Deus me chamou e eu não conseguia. Até que o dia em que o Espírito Santo começou a falar comigo, e ele começou a me ensinar, e aí eu comecei a entender que não há impossíveis para o Senhor mesmo. Não só o que está escrito na Bíblia, mas real na minha vida. E quanto mais demônios eu expulsava, mais se tornava real para mim o que é o céu e o que é o inferno. O inferno existe. Os demônios existem. Irmãos, isso é real, é muito real. Tem uma pessoa que está nesse culto, que conversou comigo, que lidou com a expulsão, tentou lidar com a expulsão do demônio do irmão. Deus permitiu, e eu falei isso para ela, para que você saiba que o mundo espiritual é real, que os demônios são reais, mas eles se escondem bem. Mas eles não vão conseguir se esconder de você se você for luz. Eles não vão conseguir resistir a você se você estiver cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, porque eu não quero um culto só de palavras, mas eu quero um culto de poder. E um culto de poder é o culto aonde você se levanta e diz: Senhor, eu confio no Teu poder e confio no Espírito Santo que vai me dar o poder para eu vencer o que eu preciso vencer. Porque como é que eu posso ser um cristão e estar preso? O que a Bíblia diz? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É inaceitável que alguém saia desse culto preso por qualquer coisa. Inaceitável. Por isso, você que está preso a algum vício, eu creio que você pode ser liberto hoje. Pelo poder de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Talvez você já seja até crente, mas aquele vício te domina. Eu quero te dizer que tem uma força maior aqui nessa noite. O nome dessa força não é só uma força, é uma pessoa. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. E você pode dar esse passo de fé e dizer: eu não quero nem saber da minha reputação, eu quero saber do poder de Deus, eu quero romper com as cadeias do inferno. Porque ser livre é poder dizer não. Ser prisioneiro é não poder dizer não. O prisioneiro não consegue vencer o vício, ele não pode dizer não a ele, ele é controlado por aquilo. Mas o livre pode dizer assim: não. Cristo te libertou. E se Cristo te libertou, quem pode te aprisionar? Quem é mais forte que Ele? Quem tem mais poder que Ele? Então venha. Você que está preso a um vício, venha. Agora, em nome de Jesus, deixe o seu lugar e venha. Pode vir. Eu vou te esperar, porque eu sei que tem. Pode vir, em nome de Jesus. Eu vou sentar. Você tem um vício, Deus vai te libertar hoje. Mas você está resistindo. Mas o Espírito Santo vai te convencer. Você vai ser liberto hoje em nome de Jesus. Pastor, eu já sou crente. Deus não sabe disso? O que interessa a opinião dos outros? Não há libertação sem exposição, irmãos. Se você não mostrar sua ferida, o médico não pode tratar. Então bora lá. Em nome de Jesus. Pode vir. Pastor, eu estou vendo vultos, ouvindo vozes, Satanás está me oprimindo. Pode vir. Porque aqui ninguém tem medo do diabo, nós somos filhos de Deus. Então pode vir. Porque ou a igreja tem poder e o poder de Deus, ou vamos ficar de discursos o resto da vida. E esta igreja não é uma igreja de discurso furado. Essa é uma igreja onde o Espírito Santo de Deus está. Ou a gente começa a praticar o Evangelho,
Ou a gente rasga a Bíblia e não vive isso. Você que tem tido dificuldade para dormir, ou está dormindo e está tendo opressão como eu tive, acorda à noite com sufocamento, falta de ar, vê vulto, ouve vozes. Se isso acontece com você, amém, irmão, eu vou orar com você. Tem mais alguém? Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, porque você vai começar a dormir bem. Isso vai acabar. Em nome de Jesus, isso vai acabar. Tem alguém que está com alguma enfermidade crônica? Pastor, eu tenho dor nas costas crônica, eu tenho dor de cabeça crônico. Eu tenho uma doença que não tem diagnóstico. Ah, não tem diagnóstico? Deus é poderoso para te curar. É só você vir. É só você crer. Pedi e recebereis, disse o Senhor. Buscai e achareis, bateis e vos será aberto. Então eu quero chamar alguns irmãos para vir aqui para orar também. Os diáconos, quem é da intercessão que não está aqui, para vir orar. E vir orar junto comigo. Amém? Podem ficar assim posicionados ao redor, em volta das pessoas, e nós vamos orar. Quando eu estiver orando, se você sentir alguma coisa, alguma opressão, se você passar mal, se te acontecer qualquer coisa, levante a sua mão, eu irei até você, eu vou orar com você. Não tenha medo de nada, o Senhor está aqui. Eu vou pedir que todos os irmãos fiquem em pé, quem está na sua cadeira, comece a orar também. E se você lembrou de alguém que precisa, você que ficou na sua cadeira, você é o intercessor agora. E você vai começar a orar, dizer: Senhor, nós queremos o Teu poder, a Tua glória nesse culto, porque o Senhor está no meio de nós. Pai, em nome de Jesus, aqui estão Seus filhos, eles estão aqui na Tua presença, e existem alguns deles que estão aqui presos pelo vício do cigarro. E Senhor, em nome de Jesus, eu declaro essa noite que o vício do cigarro, esse vício maldito, esse vício que danifica, que polui o templo do Espírito Santo de Deus, que é você, nessa noite, esse vício está sendo vencido pelo poder do nome de Jesus. Espírito do vício, eu expulso você, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E eu vou pedir agora mais uma coisa, que quem está sendo liberto do vício do cigarro, só do cigarro, quero que você fique em pé. O seu vício é o cigarro, fique em pé. Em nome de Jesus, fique em pé. Pode ficar aqui perto de mim, vem aqui perto de mim. Pode vir, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esses teus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu expulso esse espírito satânico maligno que quer aprisionar os teus filhos. Senhor, eu declaro vida sobre a vida deles, eu declaro a vitória do Cordeiro sobre eles, e lanço sobre eles o sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus. E sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para dar força para eles nunca mais colocarem nenhum cigarro em suas bocas. Seus pulmões serão limpos. Amém, Jesus. Sua vida será restaurada. Baixei para frente. Nada pode dominá-los, porque estão debaixo do domínio de alguém que é maior, o domínio de Cristo, o domínio do Espírito Santo, o domínio de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu me renderei. Você que está preso por causa da bebida, coloque a mão perto do seu pescoço, do peito para cima. Depois, como um sacrifício vivo a ti. Pai, em nome de Jesus, eu consagro os teus filhos. Aí depois, são propriedade exclusiva tua, vai ser Senhor. a parte, tipo,
Cara, depois E aqueles que estão cativos da bebida serão livres, libertos essa noite. O álcool nunca mais os dominará. Eles não precisam disso, porque a tua palavra diz: não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tá na levadinha. Senhor, eu creio em nome de Eu vou Jesus subir a voz. que o enchimento dos teus filhos é o enchimento com o Espírito Santo. E Senhor, todos aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo, eu agora, no poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui a vitória do Cordeiro. Quando eu subir a voz, Todos trava os daí. demônios E a gente entra bem na cabeça, vão né? saindo agora em nome de Jesus. Todos, em nome de Jesus. Senhor, se tiver algum demônio aqui escondido, revela, Senhor, agora, em nome de Jesus. Nenhum demônio vai ficar escondido aqui nesse lugar, pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Nenhum. Nós declaramos que esse lugar é santo, porque o Senhor está aqui. E todos os demônios estão derrotados em nome de Jesus. Todos eles saiam em nome de Jesus Cristo. Declaro essas vidas libertas, saradas, curadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todas as enfermidades agora estão saindo, porque está escrito: pelas minhas feridas vocês foram curados, pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Ele já levou sobre si toda a nossa enfermidade, e a cura apressadamente brotará na sua vida em nome de Jesus. Eu expulso todo espírito de enfermidade em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu concordo, Senhor, que algo novo está acontecendo aqui. É um começo, Senhor. Mas o Senhor está começando a levantar um exército. O Senhor está começando a levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Senhor, eles não serão confundidos, eles não serão enganados. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque o Senhor me conhece e o Senhor me ama. E o Senhor sabe que eu não vou tolerar a ação de Satanás na vida dos meus irmãos. Não nessa igreja, não nesse lugar, em nome de Jesus. Porque está escrito: eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Pai querido, toda a legalidade que foi dada por causa do pecado, agora nós pedimos perdão ao Senhor e retiramos das mãos do diabo toda a legalidade que ele tinha de agir por causa do pecado. Porque está escrito: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e os purificar de toda injustiça. Senhor, que seja assim agora em nome de Jesus. Traz cura, traz salvação, traz restituição, Senhor, em nome de Jesus. Contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas. Nós não temos medo de nada e nem de ninguém. Nós só tememos ao Senhor. Por isso nós declaramos que esse lugar é um lugar onde o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. É noite de cura, de salvação, de libertação, de restauração, de restituição, porque o poder do Espírito Santo está aqui no meio de nós. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou sozinho. Obrigado, Senhor, porque as forças das trevas nada podem diante da luz que há em nós. Obrigado, meu Deus, porque nós não temos medo e nem vergonha de anunciar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que cura e que liberta as pessoas, o Evangelho que manda embora o medo, manda embora a covardia, manda embora a timidez. O verdadeiro Evangelho que levanta o homem para ser canal da graça de Deus. O verdadeiro Evangelho que cura famílias, que restaura histórias, que purifica pessoas.
que santifica pessoas. Senhor, obrigado, porque nós vivemos debaixo do verdadeiro Evangelho. E nenhum de nós mais tem medo. E nós declaramos a Satanás e as suas forças: vocês já foram derrotados em nome de Jesus. E estão sendo derrotados nessa noite. E serão derrotados todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Porque nós servimos a um Deus vencedor, a Jesus Cristo de Nazaré, ao Todo-Poderoso. É a este que servimos. E nele nós nos alegramos. Ele é a nossa paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Senhor, obrigado, porque a tua paz, ela é ultra circunstancial. Agora, Senhor, levanta hoje os meus irmãos, e que eles sejam mais fortes do que quando chegaram, e que a cada dia se fortaleçam mais, em nome de Jesus. Amém. Você pode se levantar, olhe para mim, fique aqui comigo. Quero falar com você. Quero dizer a você que não é nenhuma vergonha você estar aqui. Porque quando Jesus Cristo começou a anunciar o Evangelho, Ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O problema é que não existia ninguém são. Porque a Bíblia diz: não há um justo sequer, nenhum. Então Jesus diz que veio para os doentes. Mas quem são os doentes? Aqueles que se reconhecem doentes. E quem reconhece a doença, Deus cura. Mas quem não reconhece, Deus não cura. Então vocês reconheceram, e os meus irmãos não vieram à frente, porque com certeza em algum momento já fizeram isso. Mas vocês vieram, e vocês estão aqui. E eu quero dizer a vocês que aquilo que os prendia não tem mais poder de prendê-los. Isso acaba aqui e isso acaba hoje. Mas você precisa ter uma convicção do poder do Espírito Santo em você. Você precisa crer nisso, mas crer de todo o seu coração. O diabo vai voltar, ele sempre volta. Mas quando ele voltar, você vai dizer para ele: fora, em nome de Jesus. Essa casa tem dono. Essa casa tem dono, foi comprada pelo sangue do Senhor. A minha casa, onde eu habito, tem dono também. E você não tem direito de ficar na minha casa, na minha vida, na minha família. Você não vai ficar aqui, porque eu estou te mandando sair em nome de Jesus Cristo. E as suas feridas, e as suas dores, e as suas perdas, e as suas doenças, e as minhas, Jesus disse que veio da vida abundância. Eu creio na palavra dele. Mas também está escrito em Isaías 53: ele levou sobre si nossas enfermidades. Então a gente crê. Eu esses dias estava com uma dor de cabeça horrível, irmãos, horrível. E eu pensei assim: eu vou tomar um remédio. Foi a primeira coisa que eu pensei. E o Espírito Santo falou comigo, falou: não, você vai orar. Eu falei: sim, Senhor. Eu coloquei a minha mão na minha cabeça e falei: dor de cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque, irmãos, sendo espiritual ou não, Jesus tem poder para mandar o demônio embora, mas Jesus tem poder para curar uma doença normal. E eu precisava dormir, eu precisava descansar. Na mesma hora, a minha dor de cabeça cessou. Eu não precisei tomar remédio. Nem sempre é assim. Às vezes eu preciso tomar, mas às vezes não. Às vezes Deus dá uma direção. Eu não estou dizendo que toda dor de cabeça, que toda dor, que tudo, não. Eu estou dizendo de você ter uma ousadia, uma fé no Espírito Santo, que quando chega uma hora que Ele fala com você, você pega e faz. Porque vai chegar a hora que Deus vai te pedir coisas, e você vai ter que fazer. Porque se você não fizer, você vai se sentir mal. Você vai dizer: por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não orei? Por que eu não agi? Por que eu não fiz? Então faça. Amém? Então, irmãos, nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco, na mesma tempestade. Mas sabe quem está junto com a gente? É Ele. Ele está com a gente.
então pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir onda, pode vir. Se o Senhor está no barco, eu tenho certeza de uma coisa: afundar Ele não vai. Nós vamos chegar do outro lado. A questão é como vamos chegar. Você entende? Você vai chegar. Como você vai chegar? Você vai chegar em vitória. Você vai chegar sendo revestido do poder. Você vai chegar com ousadia no Espírito Santo. Porque o que adianta, irmãos, eu pregar um sermão de papel, lendo versículos, e você dizer: ah, agora entendi o que é poder. O pastor explicou. Não é para explicar, é para fazer. A gente não é uma sala de aula, é para fazer. Porque ou o Evangelho tem poder, ou o Evangelho não tem poder. E eu creio que ele tem. E eu já vi Deus fazendo. Hoje não se manifestou nenhum demônio aqui. E eu peço para Deus que nunca deixe que manifeste. Eu sempre oro na intercessão pedindo que Deus coloque anjos. E que os demônios que estão nas pessoas fiquem do lado de fora e não consigam entrar. Porque se uma pessoa fica endemoniada, é humilhante para ela, não para nós. Para ela. Como acontecia com a Flávia, um ano e 8 meses sendo humilhada. Aí quando ela veio participar do primeiro culto, daí ela fez a libertação com ela, e eu falei: Senhor, me dá uma graça só, de quando aquela mulher entrar aqui, ela não fique mais endemoniada, porque vai ser o primeiro culto, depois de 1 ano e 8 meses, que ela vai ter em paz. E ela entrou, e eu falei: Senhor. E depois de ela ser liberta, ela nunca mais ficou endemoniada. Todos os cultos dela eram com alegria. Ela é um caso extremo. Mas talvez você tenha participado de cultos que você não está 100%, que você não está vibrando, que você não está pulando, que você não está aleluiando, que você não está... Você não está. Por quê? Isso que está te impedindo precisa sair. Nós precisamos pular e dançar na presença de Deus. A gente tem que ser filho que está desesperado pela presença do Pai. Eu sou avô. Quando a minha netinha me vê, ela estica os 2 bracinhos e faz assim: ah! Eu falo assim: glória a Deus, ela me quer. Quando você perceber a presença de Deus, você tem que esticar os seus braços e falar assim: vem, meu Pai, vem porque eu te amo, fica comigo porque eu te amo. Porque nessas crises da nossa vida, muitas vezes estamos sozinhos, mas não estamos, o Senhor está conosco. E aí fica tudo bem. Quando ninguém nos entende, Ele nos entende. Quando nós estamos mal, Ele está conosco. Quando a gente não consegue dormir, Ele é o nosso sono. Quando a gente está sem paz, Ele é a nossa paz. Quando a gente não sabe o que fazer, Ele é a saída. Como é bom tê-lo. Como é bom amá-lo. Como é bom servi-lo. Como é bom louvar e adorar esse Pai. Amém? Nunca mais permita que Satanás coloque medo ou dúvida no seu coração. Não permita. Porque se Deus é por nós, quem, irmãos, vai se atrever? Quem vai se atrever? Quem no mundo espiritual vai se atrever a se meter com alguém cujo Deus é por ele? É isso que a Bíblia ensina. Amém? Eu digo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Espírito Santo, enche-me agora. Eu recebo o batismo que Jesus veio trazer, com o Espírito Santo e com fogo. Queima, Senhor, o meu coração e a minha vida. Eu decido arder, queimar de amor pelo Senhor. Declaro que a minha vida é vitoriosa, porque o Senhor está comigo. Não existe nada, nem principado, nem potestade, nem um demônio, nem uma força, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer coisa na criação pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu tenho autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada me cause dano algum. Eu creio nisso, porque foi Jesus que fez. Ele me deu autoridade. Eu tenho essa autoridade.
Eu vou usar essa autoridade para a glória dele. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que eu vou ouvir testemunhos de coisas que vocês fizeram obedecendo Jesus. Porque quando nós servimos Jesus, a nossa vida cristã, ela é dinâmica, ela é uma aventura, ela é super legal. Claro, tem um monte de problema, né? O apóstolo Paulo apanhava, ia preso, navio nafogava, tem problema. Mas e o que ele viveu? E Pedro, com todos os problemas, o cara andou sobre as águas, tremendo. O outro era paralítico, começou a caminhar. Rapaz, você nunca esquece um negócio desse. Deus me deu uma unção muito forte para as mulheres ficar grávidas. Isso acontece muito aqui na igreja. Outros são curados. Eu sempre pergunto para Deus: Senhor, quais são os dons que o Senhor me deu? Mas tem um dom que o meu pastor identificou em mim. Ele falou assim: Marco, você tem o dom da fé. Eu falei: pastor, como é que é isso? Ele falou: não, quando você está na batalha espiritual, lá expulsando demônios, você fala assim: você já perdeu e nós vamos ficar aqui até você sair. Falou: pastor, eu falo isso, não tem como. Ele está derrotado, então não tem. Ele falou: esse é um dom. É o dom da fé, você acredita. Então você precisa começar a acreditar mais também em outras coisas. Falei: amém, pastor, obrigado. Até hoje eu aprendo com o meu pastor. Nós precisamos ser humildes para continuar aprendendo uns com os outros. Assim como eu vou aprender muita coisa com vocês. Que Deus vai fazer com vocês, através de vocês, vocês vão me contar, eu vou dizer: aprendi. Porque nós somos um corpo. Amém? Que Deus te abençoe e te encha. Te encha da virtude e do poder dele. E que a gente juntos possa ver nossas famílias e essa cidade se rendendo ao Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos?